Olá, meu nome é Bruna Marque, diretora e fundadora do Descomplicando Inglês Jurídico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse webinário. Ele aconteceu no mês de junho de 2020 aqui no Descomplicando. E como introdução, eu quero fazer alguns agradecimentos muito especiais. Vamos lá. Bom, este webinário então está sendo realizado pelo Descomplicando Inglês Jurídico. E o título dele é Blacklight, Tradução em Racismo. Nós temos aqui dois intérpretes incríveis nas áreas deles, a Rani Souza e o Renato Geraldes, que vão discutir esse tema tão atual com a gente. Nosso patrocinador é a High Five, Tradução e Interpretação. A High Five nos cedeu a sala do Zoom com a interpretação simultânea. Nossos apoiadores, Língua Franca e Aqualtune, obrigada também a vocês. Nossas organizadoras, Fernanda Vitarelli e Maria Paula Carvalho, foram elas que colocaram a mão na massa para fazer esse webinário possível. E, claro, meu e nosso muito obrigada especial para os nossos intérpretes de Libras, a Joyce Souza, o Vinícius Nascimento, o Tiago Nogueira. Aos intérpretes de inglês, Fernanda Vitarelli, Marcelo Andreotti, Henrique Cotrim. E aos intérpretes de espanhol, Cristiano Borges, Amaury Williams e Félix Mutis. Muito bom webinário para vocês e aguardo o feedback aqui nos comentários. Aqui, o crédito das imagens está todo com o Renato, porque ele foi maravilhoso com a escolha. E foi muito bom ouvi-lo e, assim, eu agradeço de coração a toda a equipe que está trabalhando para que esse webinário funcione, principalmente ao Renato, mas a você, a Fernanda, Maria Paula, todos os intérpretes que estão trabalhando com a gente, tanto os intérpretes de backup, quanto os intérpretes da primeira leva de cabine. Renato. Pessoal, obrigado, Rani. Eu acabei me desmutando só no Zoom e não me desmutei no microfone. O meu microfone tem um botãozinho de mudo também. Eu mutei os dois para não correr risco de falar nenhuma bobagem antes do tempo e começar a falar bobagem na hora certa. Pessoal, muito obrigado pelas inscrições todas. Obrigado a todos por estarem conosco. A gente ficou muito contente com o número de interessados. Muita gente se inscreveu e tem muita gente aqui com a gente. E se vocês me permitirem, aliás, a gente vai agradecer todo mundo direitinho no final, Bruna e equipe, mas eu vou basicamente reforçar o que a Bruna contou. MP, você põe o próximo slide, por favor. Como é que surgiu a ideia da palestra? Eu faço em parceria com a Luana Pires a tradução simultânea para o SBT, dentre os programas que a gente atende, o de noite é o que a gente atende com maior frequência. E a gente sempre recebe com alguns dias ou semanas de antecedência o nome do convidado, e chegou lá que o convidado ia ser o Marlon Wayans, que é esse ator que está na foto. E como eu falei, eu e a Lu, do We Love Translation, fazemos juntos a tradução lá, e a gente sempre começa a se preparar com antecedência, claro, como qualquer intérprete faz com qualquer trabalho, né? Uma boa preparação é fundamental. Então, assistindo entrevistas com ele e assistindo stand-ups dele, algumas coisas ficaram muito claras para mim, que já eram óbvias, né, mas ficaram confirmadas pelo estudo, que ele fala Ebonics, normalmente, que é aquele vernáculo de inglês afro-americano, né, com algumas características próprias. Ele também fala muitas palavras que, vindas de um branco, podem soar completamente fora de contexto, fora de lugar. Ele faz muitas piadas que também se aplicam, às quais se aplicam essa ideia de você não ouvir da boca de um branco e achar natural. Então, piadas com negros, piadas com escravos. E eu fiquei aflito, né, pensando o que eu faço agora com essa fala, como é que eu vou traduzir ela e transpor ela para o português da melhor forma possível. E aí eu lembrei da Rani, que eu conheci em 2018, quando ela deu uma palestra de abertura na Abrates. Ela e o PT Rissad, cada um fez uma palestra falando sobre racismo. E muitas coisas que a Rani falou lá me impressionaram. E depois disso a gente teve mais contato, ela já fez o app aqui conosco. E eu resolvi então correr para a Rani para pedir ajuda, né, Rani? E eu vou pedir para a Rani explicar para todo mundo agora por que tem um branco falando de racismo aqui.
Renato, obrigada. Maria Paula, próximo slide, por favor. É importante que pessoas brancas também falem sobre racismo para que a gente quebre o tabu. O tabu, né, o racismo é um grande tabu na sociedade brasileira. As pessoas têm medo de falar a respeito do assunto e medo de falar besteira. Então, como vencer o tabu? É importante que todas as pessoas que querem ver uma sociedade livre de racismo, que todas as pessoas se engajem na luta antirracista. E para se engajar na luta antirracista, é importante que as pessoas brancas entendam as estruturas do racismo e como o racismo beneficia as pessoas brancas em detrimento das pessoas negras na sociedade brasileira. Então, quebrar o tabu é o principal motivo para que tenha uma pessoa branca falando sobre racismo. Próximo slide, por favor, MP. Pensando na correlação racismo e tradução, nós, tradutores e intérpretes profissionais, a nossa missão profissional é construir pontes para que pessoas consigam se comunicar. E para construir essas pontes e realmente dar voz aos nossos interlocutores, é importante que a gente tenha consciência de que, infelizmente, em função do racismo, as pessoas negras estão em posição de desvantagem na sociedade brasileira. E isso quer dizer que a voz delas acaba tendo menos valor, assim como a vida dessas pessoas acaba tendo menos valor, seja por dificuldade de acesso à moradia, dificuldade de acesso aos direitos sociais básicos que são garantidos pela nossa Constituição, no artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988. Infelizmente, as pessoas negras estão em situação de desvantagem. Então, para que nós possamos cumprir a nossa missão de construir pontes e viabilizar a comunicação, principalmente de pessoas negras no nosso ofício, nós precisamos entender quais são essas estruturas e mecanismos que fazem com que pessoas negras tenham menos voz. Próximo slide, por favor, Maria Paula. E quando a gente começou a fazer a divulgação da palestra, a Fê Vitarelli postou no Face, numa página, a chamada, né, para o webinário, e uma pessoa só postou um emoji revirando o olho. E eu achei curiosa aquela reação e, inclusive, muitas pessoas se engajaram ali em dialogar com essa pessoa. E eu fui olhar a página de Facebook dessa pessoa para ver que tipo de posts ela tinha, para ver que tipo de impressão eu teria. E um dos posts era essa imagem dos 3 ovos e dizia a legenda: precisamos mesmo falar sobre racismo? E nós precisamos muito falar sobre racismo. Porque é claro que essa imagem é verdade. Né? Somos todos iguais, mas o problema é que nós não somos tratados todos iguais, e é por isso que a gente precisa tanto falar sobre racismo. E eu vou pedir para a Rani explicar um pouquinho, antes da gente entrar um pouquinho mais no que é racismo, nas suas acepções, nos seus significados, eu vou pedir para a Rani explicar um pouquinho o que foi essa reação das pessoas, porque tivemos haters não só no Facebook, mas também no Instagram, então isso é um bom sinal de engajamento. Renato, eu tive um pouquinho mais sorte que você. Você acabou tendo hater no Instagram também. Os meus haters não apareceram no Instagram, não. Foi só naquele post da Fê Vitarelli mesmo. Mas essa reação, né, de as pessoas falarem, não, o racismo é um assunto, é coisa do passado, a gente não precisa mais falar sobre isso. Esse tipo de reação por parte de pessoas brancas e também por parte de pessoas negras que estão muito alinhadas às ideologias de superioridade branca, esse tipo de reação defensiva foi muito bem definida, né? Tem até estudos teóricos para mostrar, mas é muito comum, né, que as pessoas falem, não, o racismo é coisa do passado, somos todos iguais, existe a raça humana, ou então falando, todas as vidas são importantes. É verdade que existe a raça humana em termos biológicos, porém, em termos sociais, as pessoas negras estão em desvantagem. Isso é um fato inegável. Todas as vidas importam? Certamente.
Porém, quando nós vamos observar os índices de letalidade policial no Brasil, a gente vê que 77% das pessoas assassinadas pela polícia são homens brancos, homens negros jovens entre 15 e 29 anos. Então, como fechar os olhos para essa realidade e abraçar uma ideia de que existe igualdade plena? Ainda não existe igualdade plena. É muito interessante ver que essa percepção foi observada, né, e uma teórica americana, Robin DiAngelo, ela redigiu um artigo em 2011 chamado White Fragility, fragilidade branca. E nesse artigo, ela definiu muito bem como a fragilidade branca se constrói. E, basicamente, ela diz que a fragilidade branca é uma resposta defensiva a qualquer desconforto racial. Seja uma situação em que alguém aponta um comportamento racista por parte de uma pessoa branca, ou seja, o simples fato de uma pessoa branca ouvir a palavra racismo. Às vezes a reação é defensiva, ou às vezes é uma reação de raiva, de medo, de irritação. Por quê? Quando se trata de racismo e qualquer esforço para combater a supremacia branca, essa pessoa branca que está no conforto dessa hierarquia racial se vê ameaçada. Daí nós temos esse tipo de reação defensiva, como mencionado no slide anterior, que o Renato trouxe o screenshot para a gente. Obrigada, Renato. Próximo slide, MP. Imagina. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é o racismo. Né? Porque racismo não é uma única coisa. O racismo tem várias acepções. Essa aqui é uma foto do Merriam-Webster, da definição de racismo. Então, uma primeira definição de racismo é a crença que a raça vai ser o fator determinante das suas habilidades e das suas características. Então, que diferenças raciais produzem uma superioridade de uma raça perante a outra. Essa crença, você acreditar que uma raça é superior, isso é racismo. Outro entendimento de racismo é a aplicação prática disso, seja num programa político ou uma doutrina, como, por exemplo, o apartheid. Essa é a segunda acepção de racismo. E aí nós temos a terceira acepção de racismo, que é, de fato, você xingar, ofender uma pessoa, discriminá-la por causa da aparência dela ou da raça. Mas o que acontece? O Merriam-Webster já tem essa definição há bastante tempo. E há algum tempo, a Kennedy Mitchell, como a Rani mencionou no começo da palestra, veio entrando em contato com eles repetidas vezes para que eles adicionassem uma quarta acepção de racismo, que é a seguinte. O que ela pediu? O que ela falou? Ela falou que racismo não é só o preconceito contra uma raça, devido à cor da pele de uma pessoa, como está no seu dicionário. É o preconceito aliado a um poder social e institucional. É um sistema de vantagens baseados na cor da pele. Esse significado de racismo é o que as pessoas têm tanta dificuldade de entender. Um dos haters no Instagram falou assim para mim: nossa, que involução da sua parte falar sobre racismo. É isso que sedimenta, ele falou alguma coisa assim, mas isso que reforça a questão. Aí eu pensei, não, eu até, assim, não é bem isso. A gente precisa falar sobre isso, senão as coisas não vão mudar. Porque o que acontece? Se você pensar na população brasileira, eu acho que aproximadamente 54% dela é negra. Se você pensar em São Paulo, de onde eu estou falando, e eu acredito que muitas pessoas também estejam nos ouvindo daqui, eu acho que é por volta de 30% a população negra. Seja 30, seja 50. Vamos tentar pensar um pouquinho nos médicos que nos atenderam na nossa vida toda. Quantos deles eram negros? Pensa nos advogados que você contratou. Quantos deles eram negros? Pensa em quantas pessoas você viu fazendo trabalho de limpeza. E quantas eram negras? Esse tipo de racismo é o que a gente precisa se esforçar mais para conseguir combater. E isso não vai se resolver sozinho. Então a gente vê essa mudança que vai acontecer no dicionário, eles já acataram a mudança, estão elaborando o texto para essa nova acepção de racismo, foi o que saiu nos jornais. E, Rani, por que é importante para a gente, como tradutor e intérprete, essa questão?
É importante porque nós estamos vendo que a atual leva de protestos raciais está levando a uma mudança num dicionário, em um dos dicionários mais importantes de língua inglesa, né? Então, se a gente tem uma mudança no verbete, e boa parte de nós trabalhamos com o par português e inglês, se a gente tem uma mudança no verbete para ter uma compreensão mais ampla de que o racismo ele é estrutural e estruturante e afeta todos os níveis da sociedade, a linguagem que é produzida por essa sociedade vai afetar o nosso trabalho. Então, uma mudança de linguagem nos Estados Unidos vai afetar o nosso trabalho aqui para aqueles que trabalham com língua inglesa. E uma mudança de linguagem aqui no Brasil vai afetar a forma com que as pessoas negras se expressam. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. E a língua é viva, né? Então a gente precisa entender que a língua também muda. E tem vários termos que nós vamos explorar um pouquinho melhor nessa palestra, e tem vários termos pertinentes ao assunto. Um deles é a white fragility, né, a fragilidade branca, como a Rani já falou, e um outro termo comum é o do próximo slide, que é o white privilege. O que é o white privilege? Né? É a vantagem, ou são as vantagens que são inerentes a um branco numa sociedade marcada pela desigualdade e pela injustiça social. Foi uma das definições que eu achei aqui e li. Mas colocado de forma prática, o que é o privilégio branco? São privilégios que nós, brancos, nem fazemos ideia, que nós temos. Então, se você pensar, por exemplo, que eu posso ir no mercado e eu não preciso guardar a notinha do mercado, porque ninguém vai achar que eu roubei, isso é privilégio branco. Se eu posso correr na rua com roupa velha e ninguém vai achar que eu estou fugindo de alguém, isso é privilégio branco. Se eu posso correr para pegar o ônibus e ninguém vai achar que eu também vou fugir, vou levar um tiro nas costas por causa disso, é privilégio branco. Então, se eu usasse uma nota falsa de $20 e eu não tivesse um policial ajoelhado no meu pescoço por 9 minutos, isso também é privilégio branco. Então eu acho que o privilégio branco é algo que está muito escancarado na sociedade e a gente só precisa se esforçar um pouquinho para conseguir enxergar. Né? Certo, Rani? Exatamente. Aqui nós temos a chamada de uma reportagem mostrando uma outra mudança na língua inglesa em decorrência da atual onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos. Então, nós vemos que vários veículos de mídia começaram a escrever a palavra black com B maiúsculo. Porque o entendimento é que o termo Afro-American, afro-americano, ele delimita muito bem a experiência de vida das pessoas negras nascidas e criadas nos Estados Unidos. Porém, há uma comunhão de experiências de pessoas negras mundo afora, o que muitos chamam de diáspora africana, o que outros chamam de irmandade africana, o que outros chamam de comunidade negra global. Então, considerando que as pessoas negras têm experiências de vida em comum, independente de serem aborígenes nativos da Austrália, serem africanos, nascidos e criados na África, serem brasileiros negros ou serem americanos, várias instâncias de discriminação racial afetam essas pessoas da mesma forma e também essas pessoas compartilham alguns itens de cultura. Então, da mesma forma que a nacionalidade italiano é escrita em inglês com letra maiúscula, a nacionalidade irlandês é escrita em inglês com letra maiúscula, vários veículos de mídia começaram também a escrever black em letra maiúscula.
Em língua portuguesa, nós não temos o hábito de escrever, né, nacionalidades ou identidades culturais em letra maiúscula. Porém, essa mudança que está sendo adotada por vários veículos de mídia, é importante que nós estejamos atentos, porque nos próximos anos, essa mudança pode ter um impacto em como a língua inglesa funciona e também ter um impacto em como nós, tradutores que trabalhamos com o par português e inglês, em como nós usamos esse termo. Então, é muito, muito importante estarmos atentos a isso. E isso dá um gancho para uma outra questão que tem sido muito discutida no Brasil atualmente, que é como se referir a pessoas negras, né? Atualmente não há consenso sobre isso, mas atualmente tem 3 correntes principais. Então nós temos uma corrente de pessoas que defendem o uso do termo negro, que é um termo que já tem sido usado há mais tempo. Tem uma outra corrente de pessoas que defendem o uso do termo preto, e principalmente pessoas mais jovens, muita gente usa e defende o uso desse termo, e também tem uma outra corrente que defende o uso do termo africano, porque as pessoas negras no Brasil, por mais que tenham nascido e crescido aqui, elas compartilham da diáspora africana e compartilham da herança africana por parte de seu DNA. Então, não há um consenso com relação a esses 3 termos, e eu, particularmente, prefiro que pessoas brancas não me chamem de preta, então eu, particularmente, continuo usando o termo negra, eu me identifico como uma mulher negra, pode ser que daqui a algum tempo eu mude de ideia e eu mude meu posicionamento, mas hoje eu prefiro me identificar como uma mulher negra. Mas essa discussão vai render muito ainda e a gente vai tocar nesse assunto novamente ao longo dessa palestra. E essa questão da língua ser viva, né, Rani? Então, assim, nesse momento está sendo usado dessa forma. Nada impede que muito em breve ou daqui a algum certo tempo isso mude. Então, a gente já comentou de algumas questões linguísticas, o black com letra maiúscula, white fragility ou white privilege. E uma outra questão que a Rani também comentou um pouco mais no começo da palestra é a questão da raça. Então, se você puder passar para o próximo slide, MP. A gente tem aqui o raça negra. I'm sorry. Não consegui evitar. Eu perguntei para a Rani se ela ia ficar muito brava comigo se eu colocasse esse slide, ela deixou. Então, eu botei. E o que acontece? A gente tem o uso de raça, né, nesse contexto. É claro que não existe uma raça biológica diferente, mas num uso social, num uso político, adotou-se o termo raça em português e race em inglês, que é diferente do alemão, por exemplo, que não gosta do termo raça, eles fogem desse termo, porque também tem a associação com a Alemanha de Hitler, que fazia muito uso dessa palavra, então eles continuam usando etnia, por exemplo, ou outros termos que a gente também vai falar daqui a pouquinho. Mas, nesse contexto social e político, faz sentido a gente falar de raça, porque a gente tem essa estrutura que dá um valor para a raça branca e tira valor da raça negra. E isso tem um contexto histórico também, que a Rani vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Bem, todos nós sabemos que no território que hoje configura o Brasil, nós tivemos a escravidão legalizada por mais de 400 anos, né? E é muito bom falar disso, escravidão legalizada. Por quê? A escravidão ainda existe na atualidade. A escravidão passou por uma reforma e hoje ela se manifesta de outras formas. A escravidão hoje se manifesta na forma do trabalho escravo, na forma do encarceramento em massa de homens negros, principalmente, e na forma da exploração sexual mediante tráfico humano de mulheres negras, principalmente, e também de crianças. Então, a escravidão passou por uma reforma, ela ainda
existe, ela ainda nos afeta. O discurso escravocrata e a mentalidade escravocrata ainda nos afetam, e é isso que faz com que a vida de pessoas negras seja vista como algo menos, com que as pessoas negras sofram um maior nível de violência policial, por exemplo. Então, pensando no período em que a escravidão era legalizada no território que hoje se configura o Brasil, nós fomos o último país a abolir a escravidão, né, abolir a escravidão como algo juridicamente legal, e nós tivemos algumas regiões, né, do Brasil, algumas províncias fizeram a abolição antes, como, por exemplo, o Ceará fez a abolição em 1884, e outras províncias foram fazendo a abolição também. E nós, né, no Brasil, nós temos a cidade que foi a última a abolir a escravidão como algo legalizado, que foi a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Eu acredito que Campinas e São Carlos foram as duas últimas cidades do mundo a abolir a escravidão como algo legalizado. Portanto, quando nós, tradutores, né, quando nós nos deparamos com textos sobre o período em que a escravidão era legalizada no Brasil, é muito comum que a gente veja o termo escravo. Se nós pensarmos nos nossos livros de história, nos livros de português, em artigos que nós lemos, o condicionamento racista que afeta a nossa língua dá destaque à palavra escravo, como se as pessoas negras e as pessoas que viviam aqui no Brasil em condição de escravidão tivessem escolhido essa condição, ou como se os africanos que foram sequestrados e forçados a vir para o Brasil tivessem sido escravos a vida inteira. Elas foram pessoas que foram escravizadas. Não se trata de uma escolha. E os africanos que foram sequestrados, eles vieram para a região, né, para o Brasil, forçadamente. Eles não embarcaram no cruzeiro pensando, nossa, estou cansado daqui, quero vida nova, vou me divertir num cruzeiro e eu vou chegar, vou servir aos súditos de Portugal no Brasil. Não, não foi assim. Nós sabemos que houve brutalidade, muita violência, e as pessoas estavam em condição de escravidão, eram pessoas escravizadas. Caso nós, tradutores e intérpretes, possamos mudar o uso do termo, ao invés do termo escravo, para colocar o termo escravizado, é uma forma de, através da linguagem, colocar um discurso antirracista. Então, no inglês, nós temos, né, slave e enslaved. Se pudermos usar enslaved, é melhor. É um termo que atende melhor a uma luta antirracista. Próximo slide, MP. Obrigada. O uso dos termos, né, como a Rani está falando, é uma coisa muito importante. Então, eu retomo o black com letra maiúscula. Se a comunidade negra se identifica com isso e para eles é importante isso e faz uma diferença na luta racista, por que não fazer o que eles querem? E a mesma coisa com o escravo e o escravizado. Se a gente nota que mudando o uso a gente consegue mudar um pouco a mentalidade, essa é uma atitude que a gente pode ter também. Falando de termos difíceis, eu acho que esse é o mais difícil, the N-word, e foi uma das primeiras coisas que me levaram para a Rani, lá no momento do Marlon Wayans. Eu vi vários discursos dele, como eu falei, né, discursos em stand-up comedy ou em entrevistas, e ele usa muito the N-word, e ele usa basicamente em 3 acepções, como é a palavra usada de fato. Então ele fala muito como uma palavra de identificação, então ele fala como we niggers have suffered enough, ou me and my niggers, falando de si e dos seus amigos. Esse era um uso.
Um segundo uso era bastante comum, ele vai contar uma história, ele fala, and then a nigger does this, and then nigger does that. E aí falando nigger numa segunda acepção. E o terceiro uso, que é o de ofensa mesmo. E até a gente viu em alguns discursos de pessoas negras, quando eles querem transmitir uma ideia, às vezes eles separam black people de the N-word para fazer uma crítica, por exemplo. E que eu e a Rani conversamos e chegamos à conclusão que era o ideal fazer. Quando ele falava the N-word se identificando com aquele grupo, o ideal seria usar negros, que é uma palavra que é mais ampla e mais aceitável, ou pretos, que é algo que eu não diria como branco, mas naquela posição de intérprete dele, eu sou a voz dele. E a gente tem que lembrar que o intérprete, tomando essa posição do orador, tem um elemento de ator, de fato, na interpretação. Então, naquela posição eu me sentiria confortável de falar isso. Tanto que na entrevista, num momento, ele fala que ele gosta muito da bandeira do Flamengo, porque ele fala, they got black and red, and I'm black. E eu falei, a bandeira deles é vermelha e preta, e eu sou preto. Que eu acho que nem faria sentido traduzir como negro aí, porque você perde o jogo de palavras. Então eu acho que nesse contexto, funcionariam as duas traduções negros ou pretos. Falando, eu me fico até desconfortável. Eu até recebi mensagem de um amigo aqui falando, pô, você tá nervoso, né? Eu falei, tô muito nervoso, porque é um tema muito difícil de se falar. Eu falei, não tô falando sobre pronúncia, que é uma coisa que eu falo tranquilo. É um tema que eu tenho receio de falar alguma bobagem, ou de falar mal. Falei isso pra Rani várias vezes, que eu tava muito nervoso para dar essa palestra. E então a gente chegou a essa conclusão para o primeiro uso, e depois, para o segundo uso, esse só fazendo referência a alguém, achamos que não faria nenhum sentido usar nenhuma palavra em português para negro para contar uma história, e a Rani vai fazer um comentário sobre isso daqui a pouquinho. Então a gente pensou em falar, um maluco, um doidão, um cara, né? E aí, um cara faz isso, faz aquilo. E quanto à ofensa, eu não vou entrar nessa seara, eu vou pedir para a Rani falar sobre a ofensa e sobre o neguinho. Rani, você fala pra gente? Com certeza, Renato. Essas acepções, né, de the N-word são muito, muito traiçoeiras. Para quem é tradutor, é muito importante conversar com o cliente e saber qual a orientação do cliente da palavra a ser usada. Para quem é intérprete, é importante você se preparar, porque você não sabe o que vai sair da boca do orador, né? Então, pensando na primeira acepção, o Renato colocou um bom exemplo, e eu acho que aí é importante conversar com o cliente para saber se o cliente prefere negro ou preto. Vocês sabem que eu prefiro usar o termo negro, mas aí siga a orientação do cliente. Na segunda acepção, que é para falar de uma pessoa genérica, é interessante que no Brasil nós temos muito, na hora de contar um caso, e principalmente na hora de contar uma história negativa, as pessoas colocam assim, nego foi lá e fez isso, neguinho foi lá e fez aquilo. E é muito interessante que nunca é branquinho, né, na história, é sempre nego ou neguinho. E é sempre num contexto de uma história negativa. Isso é uma amostra, né? É uma forma de racismo que está presente na nossa linguagem, presente no nosso inconsciente coletivo como pessoas brasileiras. E eu vejo pessoas negras fazendo uso disso, pessoas brancas fazendo uso desse recurso de contar uma história, falando de uma terceira pessoa e colocando um nego ou neguinho ali na história. Gente, vamos mudar? Eu acho que cabe outros termos, como um cara, né, o maluco, o doidão. Eu acho até que, para os nossos colegas do Nordeste, eles devem ter algum termo super divertido também, que poderia encaixar, né, mas assim, pensando nesse nosso eixo, né, no Sudeste, eu acho que essas três palavras, doidão, maluco, cara, funcionam melhor numa narrativa do que nego, neguinho, né? E é interessante que essa parte que eu estou falando nem tem uma relação tão grande com tradução, mas
é algo que está no nosso inconsciente coletivo de uma forma muito enraizada, né? E todo mundo faz uso desse recurso na hora de contar uma história, né? Então, quando você estiver trabalhando, confira com o cliente qual tradução, né, deve ser usada quando a acepção de the N-word for algo genérico, né? Mas na sua vida, se você pretende ter uma atitude antirracista, o seu discurso precisa ser antirracista. Então, tire o meu povo da boca quando for contar histórias negativas genéricas, por favor. E a terceira acepção de the N-word como ofensa racial mesmo, é bom evitar a ofensa racial para a gente não perpetuar a presença dessas ofensas na linguagem. Se o seu cliente te der abertura, você pode colocar aqueles caracteres, ou então colocar cobras e lagartos, ou até mesmo colocar uma ofensa racial. Foi muito interessante, recentemente eu li um artigo na CNN Brasil, e nesse artigo, ao invés do uso da tradução de the N-word para o português brasileiro, a pessoa responsável pela tradução colocou uma ofensa racista. Então, é importante que a gente consulte com o cliente qual escolha deve ser feita, mas se você, como tradutor ou intérprete, ou até mesmo legendador, tiver autonomia, evite perpetuar a ofensa racista. Coloque os caracteres, ou coloque uma ofensa racista, ou coloque cobras e lagartos. Eu acho que é uma forma melhor de lidar com a questão do que perpetuar ofensas racistas. Renato. Essa questão do neguinho foi muito interessante para mim. Na verdade, quando a gente decidiu dar a palestra, deixa eu começar de novo. Quando a gente começou a conversar para eu fazer o trabalho do Marlon Wayans com a Lu, e eu conversei bastante com a Rani, foram vários dias trocando mensagens, ela me indicou alguns comediantes negros para eu assistir em português, para eu poder buscar inspiração em fala também, e eu acho que isso tudo faz parte do trabalho do intérprete, né, se preparando para o dia da interpretação em si, e eu aprendi muita coisa com ela, e ela abriu meus olhos para muita coisa. Ela já tinha aberto para várias com a palestra lá de 2018, na Abrates, e vieram muitas outras. E uma delas foi o neguinho, porque eu nunca tinha reparado que a gente usava neguinho só para história ruim. Eu já tinha reparado que a gente usava neguinho para falar de uma história, mas nunca ai, neguinho veio e me deu um presente. Ai, neguinho veio me dar um abraço, olha que neguinho legal. Não, é sempre, o neguinho chegou e não sei. Então, a gente vê como isso está, de fato, arraigado na língua. Então, a gente precisa fazer um esforço para mudar, porque senão a gente só perpetua uma ideia negativa que vai se imbuindo no inconsciente das pessoas. Uma colega com quem eu estava conversando também sobre a palestra, falou que ela, na criação dos filhos dela, sempre evitava, quando eles eram crianças, de descrever alguém pela cor da pele. Então, assim, quem que eu vou falar? Aquela moça de rosa, não aquela moça negra ou aquela moça branca, porque ela falou assim, eu não tirei aquela moça branca, então eu não vou falar aquela moça negra. Eu acho que algumas coisas pequenas a gente pode fazer que vão transformando a forma como a gente pensa. E, falando em branco, preto, no próximo slide, a gente vai começar a entrar num assunto que é um pouco mais complicado, ainda mais difícil, que é a questão da cor. E eu tenho uma experiência pessoal interessante sobre isso, porque no Brasil eu sou branco. E nunca me duvidaram que eu era branco aqui no Brasil. Mas eu namorei uma alemã por 3 anos, e nesses 3 anos passei muito tempo na Alemanha, 1 mês cada ano, fora que eu trabalho com alemão e tenho bastante contato com pessoas da Alemanha também. E recentemente eu descobri, conversando com uma amiga e com outros, depois que eu fui perseguir o assunto, que lá eu não sou branco. E eu achei isso muito interessante. E eu estava conversando com uma amiga específica, e eu não sei do que a gente estava falando, mas uma hora eu perguntei, eu falei alguma coisa de, não, mas eu não sou branco dela? Claro que não. E não foi nem assim, tipo, deixa eu pensar. Não, ela ficou surpresa como se eu estivesse perguntando, sei lá, se o céu era rosa em vez de azul. E ela, não, lógico que você não é branco. Como é que você acha que você é branco?
E eu comecei a conversar com vários outros amigos alemães e nenhum deles me falou que eu era branco. Ou eles falavam, não enxergo cor. E aí eu ouvi isso de mais de uma pessoa e os outros todos falaram, não, você não é branco, você é latino. Né? Ou uma coisa que eles usam muito na Alemanha é Südländisch, que é sulista, em referência a quem é italiano. Então, assim, eu sou branco na Itália, mas eu não sou branco na Alemanha. E eu conversei com amigos ingleses também, e eu perguntei, sou branco? Ele, você é branco, mas você não é branco que nem eu. E também foi uma fala interessante. Então, isso me fez pensar muito, e um amigo sociólogo alemão falou que acharia que na Alemanha eu teria oportunidade de sofrer preconceito, dependendo de onde eu estivesse, o que eu estivesse fazendo. Outros falaram, não, brasileiro é sempre descolado, o pessoal vai ter preconceito com você enquanto eles acharem que você é árabe. E aí, quando descobrirem que você é brasileiro, vai passar. É cada uma. Mas eu queria aproveitar o ensejo falando de cor, para falar sobre a pronúncia da palavra cor. MP, próximo slide. Que é color, não é color. Eu tenho um pet peeve, um ódiozinho interno sobre isso, porque muita gente fala color, e color é colarinho, né? E cor é color, com som de but, o Chinese hat, esse circunflexo grande aí. E falando então mais sobre color, eu vou passar para a Rani para ela entrar nessa seara dos muitos termos que a gente tem para branco, preto, moreno, cafuso, mulato, e ela vai falar o que pode, o que não pode, o que não pode de jeito nenhum. Pessoal, no Brasil, a gente não tem uma aceitação, né, muito grande de ser negro, né? As coisas estão melhorando mais nos últimos 15 anos, mas, de uma forma geral, as pessoas usam, né, como artifício muitos eufemismos para a cor de pele, que são eufemismos para mascarar a ascendência africana, né? Então, a gente tem o termo, né, negro, que aí, quando você fala que uma pessoa é negra, não há dúvida, né, sobre a ascendência africana dela. E nós temos o termo guarda-chuva, né, muito usado em português, que é o moreno. E vira e mexe, alguém se refere a mim como morena. Eu falo, gente, não economiza tinta, eu sou negra, por favor. Mas é muito comum que o termo moreno seja usado para se referir a pessoas como eu, né, claramente negra, ou até mesmo pessoas que são bem branquinhas, com pele bem clara e têm apenas o cabelo escuro, né. E é muito interessante que o termo moreno, que nós usamos muito em português, em inglês ele provavelmente teria duas traduções possíveis. Ou seria mixed race, ou seria person of color, né? E se fosse realmente uma pessoa branca, né, inegavelmente caucasiana, white, né? E nós temos esses outros termos aqui que eu até marquei em vermelho, que são termos que estão cada vez mais caindo em desuso, porque as pessoas no Brasil estão ficando mais confortáveis em se autodeclararem negras. E até mesmo o termo mulato é extremamente ofensivo, porque mulato vem de mula, né? É o cruzamento de um homem branco com uma mulher negra, e dali sai uma mula. Então, o termo mulato é ofensivo, o termo mulata é duplamente ofensivo, porque tem essa acepção de uma mistura racial como algo negativo. E, além disso, mulheres negras acabam sofrendo hipersexualização em função desse termo, né? A gente tem até um termo ainda mais horrível no Brasil, que é mulata tipo exportação, que aí acaba remetendo muito a mulheres negras que acabam indo para a Europa e muitas vezes estão em situação de exploração sexual, né? Então, o termo mulato está caindo em desuso a cada dia mais, cafuzo e caboclo também estão caindo em desuso,
E esses 3 termos poderiam ser substituídos em inglês, né, traduzidos em inglês, como mixed race ou people of color. É muito interessante observar que no inglês as pessoas têm uma visão muito, assim, não diria simples, mas uma visão um pouco mais simples do que a nossa para raça, né, para tons de pele. Então, uma pessoa branca caucasiana, white, né, seria chamada de white. Uma pessoa de ascendência árabe, indígena, uma pessoa de pele bem clara, mas com todas as feições de negro, seria person of color ou mixed race. E uma pessoa negra de pele bem escura e com todo o fenótipo de pessoa negra, black, né? E só para fechar, é interessante que há uns censos atrás, o IBGE abriu a classificação racial e deixou por autodeclaração, no sentido de, ao invés de dar as opções, né, para a raça como branco, negro, ou preto ou pardo, indígena, asiático, ao invés de usar essas categorias, o IBGE deixou aberto para as pessoas se pronunciarem. E eles identificaram diversos termos. Um dos que eu acho mais, assim, lúdicos é o tico-tico no fubá. A pessoa fala, qual é a sua raça? A pessoa, eu sou tico-tico no fubá. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, qual a dificuldade de se assumir como pessoa mestiça, né? Mas nós estamos tendo bastante evolução com relação a isso nos últimos anos. Cada vez mais pessoas de ascendência negra e indígena se sentem à vontade para se identificar como negros e indígenas. MP, próximo slide. Só para agregar uma coisinha, Rani, ainda nessa questão de cor, a gente às vezes precisa ou quer, por algum motivo, descrever as diferentes tonalidades de pele negra, né, como a gente tem aí na imagem. Então aí você pode falar de light-skinned black person, brown-skinned black person e dark-skinned black person. No contexto, se já tiver claro que a pessoa é negra, você pode só falar dark skin. Mas se o contexto não tiver claro, dark skin poderia ser eu também, porque eu sou um branco de pele escura comparado com o padrão alemão ou inglês, né, com esse tom de pele mais latino. E aí a gente tem a questão que vem disso ainda, né, das diferentes tonalidades da pele do negro e os impactos que isso gera, né? Sim, sim. É muito chocante perceber, né, nos dar conta de que o fato de as pessoas negras de pele mais escura, né, pessoas negras retintas, sofrerem mais discriminação mesmo, tem um impacto em todas as esferas da vida dessa pessoa, um impacto em acesso à educação, acesso a oportunidades de emprego, e até mesmo são pessoas de pele mais escura, pessoas negras de pele mais escura, acabam enfrentando discriminação racial ainda mais agressiva. Por exemplo, falando da minha história de vida, eu passei por diversas situações de racismo na infância, diversas situações em que eu fui chamada de macaca, preta, né? Naquela época, preto era muito associado a outros insultos racistas, mas uma menina negra que cresceu no mesmo bairro que eu, e ela tinha a pele bem mais escura que a minha, chamavam ela de galinha de Angola. E, assim, eu já tive a oportunidade de enfrentar diversos tipos de situação racista, mas galinha de Angola e piche, né, que ela também era chamada disso, piche é aquela substância que é jogada no asfalto quando tem um acabamento do asfalto, eu nunca fui chamada disso, né, mas macaca e outras coisas, sim. E outra coisa
bizarra nessa situação é que essa garota, que tinha a pele mais escura que a minha, ela frequentemente, dentro do grupo de meninos, principalmente meninos que xingavam ela e tinham todo esse repertório de ofensas raciais para ela, o meu irmão estava junto. E o meu irmão, ele é ainda mais escuro que eu, mas ele se sentia muito à vontade para estar junto com os outros garotos, chamando essa menina de piche, galinha de Angola e outras ofensas racistas horríveis. Então, o colorismo é um assunto que começou a ser mais debatido recentemente, e é um problema racial gravíssimo, porque principalmente as mulheres negras de pele mais escura, elas acabam sofrendo mais com isso, né? E a gente vai retomar isso mais para frente na nossa apresentação. Você pode pular para o próximo slide, MP, por favor? Essa questão da diferente cor de pele e como você é chamado, ela é um pouquinho diferente na África do Sul. E eu acho que é uma coisa que vale a pena mencionar, porque foge do padrão do inglês. Eu trabalhei como intérprete de um grupo de sul-africanos por 2 anos, então tive bastante contato com a cultura desse país. E é interessante que o people of color, embora tenha se tornado o mais comum para se referir de forma abrangente a um não branco, na língua inglesa em geral, na África do Sul ele não pegou. Eles ainda usam colored. E na África do Sul há uma segregação clara. Você é white, você é branco, se você for puro sangue branco. Você não é mestiço de nenhuma forma. Você é negro se você for puro sangue negro. Você não é mestiço de nenhuma forma. Você é Zulu, você é Xhosa, você é de descendência de alguma tribo africana, mas de sangue puro. E qualquer coisa, independentemente da sua cor de pele, que não seja branco ou negro, é colored. Então você pode ter uma pele muito clara ou muito escura, e você vai cair no grupo colored. E colored é um termo que foi usado nos Estados Unidos, mas já é datado, não é mais utilizado. Eles usam people of color, e os alemães também, por falta de palavra, saber como lidar com o assunto, também adotaram o termo em inglês e falam people of color ou POC, para tratar de forma mais abrangente desse assunto. E eu acho que agora a gente vai entrar no quiz, é isso, Rani? A gente vai ver como é que está o vocabulário de vocês referente à cultura negra. Quer puxar esse primeiro, Rani? Com certeza. Pessoal, a gente vai colocar aqui na tela um poll e eu gostaria que vocês pensassem, né, clicassem, como se diz cabelo crespo em inglês. A gente tem 3 opções: bad hair, kinky hair ou Africa-like hair. Vamos dar mais um tempinho para mais pessoas votarem. Que loucura, gente. Tem muita gente que está votando. Quando chegar em 60 segundos, a gente encerra, hein, MP? Vamos só esperar mais um pouquinho. Eu acho que tem gente olhando assim, falando, tem um que tem mais, vou votar nesse também. MP, obrigada. O que ganhou é a opção certa, né? Kinky hair. Mas o Africa-like hair foi uma coisa que eu inventei, saiu da minha mente. E bad hair é uma resposta do condicionamento racista que a gente passa na sociedade, né? O cabelo liso é visto como good hair, e o cabelo, quanto mais crespo, mais é visto como bad hair. Então, quem, né, sentir o chamado de se aliar à luta antirracista, tenta tirar, né, cabelo ruim e bad hair do seu vocabulário. E
Kinky hair é muito usado, né, nos Estados Unidos. Uma outra definição para cabelo crespo nos Estados Unidos que é muito ampla é tightly coiled hair. A gente tem o kinky hair, eu gosto muito, eu acho bonitinho esse nome, e o tightly curled hair. E a gente, esse termo do cabelo ruim, eu lembro que me marcou muito o post de uma amiga minha, que ela colocou o seguinte comentário: não é meu cabelo que é ruim, é o seu preconceito. E eu achei maravilhosa essa fala. Sim, E além disso, Renato, é muito interessante ver que tem uma hashtag muito amplamente usada no Instagram e nas mídias sociais de uma forma geral, que é o Bad Hair Day, que geralmente a gente vê a foto de uma pessoa branca que talvez estava com preguiça de pentear o cabelo, aí ela vai, para assim, tira uma selfie e põe a hashtag Bad Hair Day. Não é Bad Hair Day, é só você que precisa sacudir a preguiça e pentear esse cabelo, sabe? dá um trato, né? E, assim, considerando o estigma, né, de bad hair e o fato de ser uma expressão racista, geralmente usada para pessoas negras, quem quiser se alinhar a uma luta antirracista, fica à vontade para tirar essa expressão do vocabulário. Ainda no preconceito contra o cabelo, falando com uma amiga americana minha, a Rachel, que vai aparecer de novo na palestra daqui a pouquinho, ela teve uma chefe que falou para ela: "Your hair is not professional", né? O seu cabelo não é profissional. Your face is not professional, bitch. Tipo, olha o que você fala para a pessoa, né? Então, sim. E depois as pessoas ainda argumentam que não existe discriminação racial nos ambientes de trabalho. Existe, né? E assim, eu passei zilhões de situações vinculadas ao cabelo, principalmente por eu ter o tipo de cabelo mais crespo que tem, né? E eu uso muito tranças e tal. Aí, às vezes, quando eu tô sem as tranças, eu tô usando meu cabelo assim, como vocês podem ver agora. Muita gente vira para mim e pergunta: quando que você vai pôr as tranças de novo? Ah, eu acho que você fica muito melhor de tranças. Eu fico assim, gente, eu não mudo de DNA quando eu ponho as tranças. Eu continuo sendo a mesma pessoa, sabe? A voz é a mesma, né? O caráter é o mesmo, eu continuo sendo a mesma pessoa. E uma outra situação que eu passei por causa de cabelo e que me marcou muito foi um momento que eu fui a dermatologista, e essa dermatologista é uma mulher negra, e eu fui com o cabelo ao natural, sem as tranças. Aí eu fui e falei assim, né, fui fazer um check-up de pele e tudo, e falei, eu queria também pedir indicação de produtos para o cabelo e tal. Aí ela estava anotando umas coisas na prescrição, aí ela parou, olhou para mim, ela falou: você vai realmente usar o cabelo assim? Aí eu fui e fiquei assim: caramba, gente, o condicionamento racista é tão forte que uma mulher que compartilha das mesmas dores de enfrentar o racismo todos os dias, e ela que é médica dermatologista, enfrenta muito racismo no trabalho, né? Aí eu tô assim, gente, até mesmo da boca de uma pessoa que passa pelo mesmo que eu passo, sai um condicionamento racista. Então, enfim, é uma mudança de pensamento e paradigma para todo mundo. Pesado. Vamos para a próxima pergunta da enquete, que também não é muito mais leve, mas vamos lá. Esse é o Capitão do Mato, em português. Reni, antes da gente perguntar qual que é a tradução, explica pra gente rapidinho o que é o Capitão do Mato. Está mutada. Gente, desculpa, eu estava no mudo. Você fez que nem eu no começo da palestra. Passa menos vergonha agora, eu passei bem no começo, não tem problema. Pessoal, na época em que a escravidão era legalizada no território brasileiro, né, principalmente durante Brasil Colônia, o que a gente estuda na escola, né, identificado como Brasil Colônia, Brasil Império, né, nesse período histórico, existia a figura do Capitão do Mato. Quem era o Capitão do Mato? Geralmente, era um homem negro
que era filho do senhor de escravos, né? E geralmente o filho do senhor que o senhor de escravos teve com uma mulher negra escravizada. E a função desse homem era monitorar os negros para que não houvesse fugas. E caso houvesse fugas ou para qualquer outra situação que fosse necessário disciplinar uma pessoa escravizada, era o capitão do mato que usava o chicote para torturar alguém, e era ele a pessoa responsável por expedições em busca de escravizados fugidos. Olá, uso de escravizados fugidos, gostei, Rani. Botando em prática o que você prega. Sim, sim. Eu tenho que ficar muito atenta, porque senão o meu condicionamento racista aparece também. É tão forte que qualquer pessoa na nossa sociedade apresenta. Gente, aqui na tela, vocês podem votar no poll. A gente tem aqui uma possível tradução para Capitão do Mato em inglês aí a primeira opção, Father John, Uncle Tom, segunda, Jim Crow, a terceira, e Brother Dan, a quarta opção. Vamos esperar um pouquinho. Essa está mais interessante de assistir. Escolhem. O pessoal está com uma opinião mais diversa. Mas eu acho que essa é bem mais difícil também, porque muita gente talvez nem conheça o termo em português, talvez esteja ouvindo esse termo pela primeira vez. Jim Crow tá ganhando, hein? Vamos esperar mais um pouquinho, ver se chega a pelo menos 70% dos votos. Vamos ver se o pessoal está googlando antes de votar. Galera, não vale conferir o Google antes não, hein? Vamos usar os conhecimentos de agora. Ninguém vai ser punido, não é uma competição, mas só para a gente pensar mesmo. Vamos encerrar? Ou deixar mais tempo? Isso, vamos encerrar, já deu 67% dos votos. Obrigada, Maria Paula. Ganhou Jim Crow, mas, na verdade, uma possível tradução para Capitão do Mato em inglês é Uncle Tom. Renato, você explica para a gente o Uncle Tom? É basicamente aquela ideia do negro que reforça o comportamento, com o seu comportamento, que o branco é melhor. Então, em vez, ele valoriza mais o que é branco, ele é um termo muito parecido com o próximo, na verdade, que a gente vai mostrar, se eu não me engano, que está no próximo slide, no próximo poll. Mas o Jim Crow é um nome muito famoso na história, né, do racismo, e aí eu acho que é melhor você explicar, não me sinto na posição. Tranquilo. Jim Crow é um nome genérico que é muito usado para se referir a leis de segregação racial dos Estados Unidos, né? Logo que houve o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos, né, a Guerra de Secessão, houve a abolição legal da escravidão no território estadunidense, né? E depois dessa abolição, uma série de leis que limitavam o acesso à cidadania de pessoas negras foram aprovadas. E hoje em dia, essas leis são conhecidas como Jim Crow de uma forma, para abarcar todas essas leis de segregação. Muitas vezes as pessoas falam Jim Crow Laws, né? Leis Jim Crow. Quem quiser pesquisar mais, vale a pena acessar o Google, mas são leis que segregavam ambientes, né, como escolas, leis que impediam o direito de voto das pessoas negras nos Estados Unidos, e foram leis que tiveram um impacto muito grande na sociedade americana, e boa parte delas foram revogadas só durante o movimento de direitos civis que ocorreu nos Estados Unidos na década de 1960. Podemos muito conhecimento, né, gente? Eu fico impressionado com a Rani falar com propriedade. Eu tenho que estudar, né, Renato? Já que eu quero ver um mundo melhor,
Tem que estudar. Essa aí é a próxima, eu já dei a dica, na verdade, no slide anterior do que é essa. Vamos olhar a Negresco. Sim. Maria Paula, você pode colocar? Então, quem é negresco é o quê, gente? É uma pessoa branca que age como negra? É uma pessoa negra que age como branca? É uma pessoa sem noção? Como que a gente pode definir esse termo? Eu lembro quando a Rani me falou essa palavra, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, sensacional, adorei. É E esse boa, né? vocabulário tem várias ótimas. É muito boa essa, e é interessante, né, que esse termo ele é muito recente, e a juventude negra que cunhou esse termo, muito bom, muito divertido. MP, quando der 70% de votantes, você encerra, por favor. Já. Quase. Aí. Pode encerrar, MP. A grande maioria acertou. Realmente, né, o negresco é a pessoa negra que se alinha com a ideologia de superioridade branca, né. A gente tem diversos exemplos de negresco, de figuras públicas que atuam dessa forma. Como eu não quero ser processada, eu não vou citar nomes. Mas é muito fácil identificar uma pessoa assim. Aí é geralmente a pessoa negra que fala, não, racismo não existe, ou então que fala, o fato de africanos terem sido trazidos para o Brasil foi bom, porque essas pessoas conheceram a civilização aqui no Brasil, né, como se não houvesse, né, milhares de anos de história africana antes da instituição da escravidão, né? É muito importante a gente ter em mente que, considerando que a vida humana começou no continente africano, as primeiras sociedades humanas organizadas também começaram no continente africano, e ter a ideia de que a história dos negros começou com o cativeiro da escravidão é uma ideia muito errada. E acaba que o que a gente aprende na escola nos faz ter essa percepção de que os negros só entraram na história quando os europeus começaram a escravizá-los e trazer para as Américas, e não é por aí. Eu lembro muito bem quando a Rani porque a Rani fala de um jeito fofinho, né? E aí, quando eu perguntei que era o negresco, ela falou assim, é aquela pessoa que é pretinha por fora, mas é branquinha por dentro. Eu achei muito bonitinho o jeito que ela falou. Em inglês tem 3 termos que a gente pode usar, mas eles são... o Uncle Tom é bastante comum e poderia até ser usado aqui também, mas Oreo, que é a versão da negresco fora do Brasil, Coconut, que também, né, coco, que é preto por fora, branco por dentro, e Bounty. Mas eu acho que Bounty é bem em inglês, eu acho que ninguém fora da Inglaterra reconheceria. Eu aprendi Bounty com você. Nunca tinha. Eu acho que já é meio datado também. Aí a gente tem mais um termo que, na verdade, se conecta a esses dois que a gente comentou. Você põe o próximo slide, MP, por favor. Que é acting white. Ele é bem comum em inglês, a gente não tem necessariamente um equivalente, mas é o negro se comportando como branco, né? Então, agindo como branco. Então, quando um negro não está agindo como você esperaria, né? Por exemplo, respeitando a própria cultura, mas dando mais valor à cultura branca, ou se comportando, às vezes, de uma forma diferente, por estar entre brancos, né? Então, ele até usa isso como proteção. Né, Rani? Sim, sim. É muito comum, né, principalmente nos Estados Unidos. Eu sinto que no Brasil a gente não tem isso necessariamente, porque nos Estados Unidos formou-se o Ebonics, que é o inglês vernáculo afro-americano. E pode até mesmo ser considerado uma língua à parte, porque tem toda uma fonética diferente do inglês padrão, tem toda
muitas palavras que são assim, nativas, né, que são usadas no inglês vernáculo afro-americano, e tem também uma estrutura gramatical própria do inglês vernáculo afro-americano. Então, muitas pessoas negras, quando elas estão em comunidades negras ou ambientes de convívio com outras pessoas negras que elas se sentem seguras, elas conversam em Ebonics. Elas mandam mensagem no WhatsApp para um amigo em Ebonics e tudo bem. Porém, quando chega no ambiente de trabalho, as pessoas fazem o que é muito chamado de code switching, que é o momento em que a pessoa negra abandona o Ebonics, usa o inglês padrão, porque, do contrário, ela vai ser considerada como menos profissional, ou como se ela não tivesse conhecimento da língua inglesa padrão, e até mesmo como pior, né, como se aquela pessoa fosse burra ou não fosse merecedora de ter aquele cargo, né. Então, nos Estados Unidos, principalmente, as pessoas negras precisam recorrer a esse recurso, por sobrevivência mesmo, né. Se você ralou para conseguir um emprego, e muitas vezes você é a única pessoa negra do escritório, você não pode dar margem para que alguém pense que você é menos competente, porque senão você perde seu emprego com o estalar dos dedos. E para quem é fascinado com pronúncia como eu, é muito interessante você ouvir que alguém é negro em inglês. Quando você ouve um americano falando, a não ser que ele esteja, de fato, fazendo um code switching muito claro, você ouve pela cadência da fala, pela fonética, como a Rani disse, que a pessoa é negra, e nem precisando chegar nos aspectos gramaticais, conjugação verbal, que é outra e tudo mais. Você ouve isso na música da fala mesmo, eu acho isso fantástico. E aí a gente tem... Renato, é muito interessante que a comunidade negra americana, eles têm uma outra característica de ter alguns nomes que são muito tipicamente afro-americanos, né? Então, às vezes, pessoas negras sofrem preconceito no processo seletivo pelo nome que está ali na candidatura da vaga. Então, às vezes, alguém olha e vê um nome que parece ser muito afro-americano e, às vezes, já é desconsiderado ali, né? Então, o code switching tem uma razão de ser e é uma forma de sobrevivência. Aí a gente tem um exemplo bastante clássico, o MP, no próximo, e eu acho que esse a gente não fez enquete, você confirma para mim só? Eu acho que não entra enquete aí, mas que é o contrário do acting white, que é o WIGA, W-I-G-G-A, que é o branco que se comporta como negro, ou se apropria, entre aspas, ou se insere na cultura negra, né? Eu acho que o maior exemplo, o mais conhecido, é o Eminem, que é um rapper branco, sendo rapper que é um gênero musical que o rap, em geral, é mais de cantores negros, e ele tem todo um movimento de corpo, né, uma presença que segue os padrões negros. Sim, sim, e é muito interessante ver, né, que muitas pessoas negras têm uma resistência grande a pessoas brancas que se comportam, né, como o WEGA, principalmente porque eles levantam o seguinte ponto: é provável que essa pessoa se aproxime da cultura negra, queira se beneficiar da cultura negra, mas sem contribuir para a comunidade negra de alguma forma. Eu não conheço a história do Eminem para falar, mas existem muitas pessoas negras americanas que rechaçam qualquer aproximação de Uyghurs, porque eles pensam, lá vem um apropriador cultural. Ele chega, gosta da nossa cultura, quer conhecer mais, e ele vai usar a cultura para o benefício próprio, mas não vai reverter nada para a comunidade. Muito bom. A gente tinha mais enquetes, mas eu acho que é melhor a gente adiantar e só contar, né, Rani? Porque a gente já estourou o tempo. Estouramos. Mas esse é um dos termos, pessoal, que eu achei... perdão, a gente se empolga.
Mas esse é um outro termo que eu gostei muito quando eu ouvi, que é o palmiteiro, que é o homem, principalmente o homem negro, que gosta de mulheres brancas. E aí a gente tem o Terry Crews como um exemplo claro, né, de quem é palmiteiro, porque ele é casado com uma branca, ele é criticado pela comunidade negra, isso tudo eu aprendi com a Rani, por né, ter essa posição, e é muito engraçado que no filme As Branquelas, né, White Chicks, que o Marlon Wayans é o principal, o Terry Crews é palmiteiro no filme, inclusive. E ele fica mais decepcionado de descobrir que o Marlon Wayans é negro do que ele é homem. Ele preferia que ele fosse uma mulher, um homem branco do que uma mulher negra, ele parece, né, pela piada no filme. Sim, sim. E esse termo palmiteiro, ele é muito lúdico, né? É um termo recente da cultura negra brasileira. Por exemplo, há 5 anos atrás eu não ouvia esse termo, mas é muito usado na atualidade e provavelmente popularizado pelas redes sociais. E é um termo que encobre uma realidade muito triste, que boa parte das mulheres negras não chegam a se casar. E acaba que os homens negros que sobrevivem à violência policial, sobrevivem aos maiores índices de suicídio e sobrevivem, né, chegam à idade para matrimônio, geralmente eles acabam escolhendo uma mulher branca. E a solidão da mulher negra, ela está apontada em dados. Segundo o censo do IBGE de 2010, 63% das mulheres brancas chegam a se casar em algum momento da vida. Quando nós observamos o universo de mulheres negras, essa porcentagem cai para 27%, é menos da metade. Então, a solidão da mulher negra é uma faceta do racismo, do condicionamento racista que todos nós passamos pela sociedade e que tem uma consequência real nas vidas das pessoas, das mulheres negras, principalmente. Claro. A gente tem um outro termo que é basicamente o contrário, que é o Snow Bunny, que é uma mulher branca que gosta de homens negros. E aí ele é um termo do inglês também, não tem exatamente uma correspondência em português. E aí tem um termo, que é o próximo, que quando eu ouvi eu achei ele super bonitinho, porque é cracker, né? Que é que nem essa bolachinha, né? Que é cracker, ou que nem aquele rojão, né? Tipo aqueles fogos de artifício que não fazem barulho. E eu achei que fosse bonitinho. Só que aí eu descobri de onde que vem o cracker, né? Vamos mostrar de onde que vem o cracker. O cracker vem do cracking of the whip. Então, vem, na verdade, do estalar do chicote. Então, crackers são os brancos, né, que empunhavam o chicote. Então, cracker é uma palavra usada pelos negros para falar dos brancos, quando os brancos fazem alguma coisa que eles não deveriam. E aí, a Rachel Wright, que é essa minha amiga negra com quem a gente fez muita troca preparando essa palestra, ela falou isso quando a gente conversou sobre o cracker. I personally don't say it, but I know family members that do. It's almost always used when a white person has either aggrieved a black person, excessive force with police, said something overtly racist, etc., or when they are unaware of their white privilege. E aí, essa é a minha parte favorita. Basically, anytime white people are white peopling. Né? É quando o branco tá lá fazendo o quê, Rani? É branco? Quando o branco está fazendo branquice, ou seja, quando pessoas brancas estão super alinhadas com a ideologia de supremacia branca e não tem a mínima vergonha de mostrar esse alinhamento, né? E esse termo eu achei muito interessante, porque ele me pareceu bonitinho no começo, mas ele tem uma história muito triste vindo dos chicotes, dos instaladores de chicote. E pode botar no próximo MP. E esse aqui é um termo que eu também aprendi com a Rani. Aprendi com ela lá em 2018, perdão, e relembrei agora, quando a gente preparou a palestra, que é o teste do pescoço. Não sei se vocês já ouviram falar do teste do pescoço, mas é basicamente você dar uma pescoçada, levantar a sua cabeça, olhar ao seu redor e ver quantos negros estão ali naquele ambiente. Então, você está como branco ou como negro, você pode olhar ao seu redor e ver, tem negro ali primeiro de tudo.
E se tiver, ele está na mesma posição que você? Ou não? Ele está te servindo? Ele é o garçom no restaurante ou ele está comendo o mesmo prato que você na mesa do lado? Quando você vai ao consultório médico, ele é o médico ou ele está fazendo a faxina? Não que tenha nenhum mérito ou demérito, mas é só a questão assim da gente ver se há a pessoa negra e em que posição que ela está. E eu queria convidar vocês a fazer um teste do pescoço mental. Assim, parem e pensem na vida de vocês e lembrem, quantos professores negros vocês tiveram na faculdade ou mesmo na escola? Quantos colegas negros vocês tiveram se vocês fizeram em escola particular? Eu fui professor de inglês em escola de língua e em escola regular, e era uma escola regular, era uma escola particular boa de São Paulo, e eu tinha mais que uma centena de alunos, e eu tinha 2 alunos negros. E uma delas frequentemente chorava, porque ela era a única aluna negra da série, basicamente. Então, assim, ela era a única negra da sala e, basicamente, a única negra da série. E eu achava aquilo bastante triste também. Então, esse teste do pescoço é um momento de reflexão, de você ver qual que é a sua posição e qual que é a posição dos outros, pelo menos para a gente reconhecer. Renato, complementando o que você disse com relação ao trabalho de limpeza não ser demérito, é bom a gente pensar, né, a posição de pessoas de classe média e pessoas ricas no Brasil. Eu não conheço nenhuma pessoa de classe média ou de classe rica que crie seus filhos e os prepare para desempenhar trabalhos como gari, como auxiliar de serviços gerais, né? Eu não conheço nenhuma pessoa branca, de classe média ou rica, que treine o seu filho, que faça toda a preparação e investimento, seja investimento de educação formal na escola ou até mesmo um investimento de educação dentro de casa. Eu não conheço nenhuma pessoa branca de classe média ou rica que deseje como sonho de profissão que o filho ou a filha desempenhe um trabalho de faxina, ou como gari, ou o que quer que seja. O que acontece na sociedade brasileira? Esses trabalhos acabam sendo destinados para pessoas negras ou pessoas brancas extremamente pobres. E isso tem sido assim no Brasil. O trabalho de limpeza tem sido desempenhado majoritariamente por mulheres negras há séculos. Quando nós observamos a quantidade de empregadas domésticas, né, existe um sindicato de empregadas domésticas que afirma que 85% das pessoas que se dedicam ao trabalho doméstico no Brasil são mulheres negras. Então, assim, sabemos que não é demérito. Na minha família, eu tenho dezenas de mulheres negras que desempenham, né, o trabalho de limpeza para a sobrevivência, mas eu desconheço uma família branca que prepare seus filhos, né, um filho ou uma filha, para desempenhar um trabalho de limpeza quando chegar o momento de entrar no mercado de trabalho. Né? Você tem toda a razão. Era só também o receio de falar alguma coisa que fosse transmitida com a intenção errada da que eu queria. Não, super entendo. Uma coisa que eu queria fazer antes da gente passar para o próximo slide é convidar os participantes, a gente ainda está com 289 participantes, convidar vocês a fazer um teste do pescoço aqui na nossa sala do Zoom. Vocês podem abrir o vídeo de vocês um instantezinho, aí você pode clicar naquele modo Gallery View, né, que aí você vê, né, todo mundo de roupa, hein, pessoal, por todo favor. mundo, né, e assim, bom lembrar para as pessoas estarem de roupa. E passe, né, eu estou vendo aqui que tem 12 telas, né, eu vou ver se eu consigo contar, né, pessoas negras aqui participando. Vi uma pessoa, passei, estou aqui na terceira tela para mim.
Vendo muitas carinhas conhecidas aqui. Obrigado, pessoal, por É estarem um prazer ver as carinhas conhecidas, vontade de abraçar todo mundo. Mas, gente, de uma forma geral, eu contei, eu vi 5 pessoas negras nas 5 telas que eu passei, né? Os migo tudo ali, eba! Eu contei 5 pessoas em 5 telas que eu vi, então se a gente pensar que 5 telas tem mais ou menos 1, 2, 3, 4. Cada tela tem mais ou menos 25 pessoas e eu consegui identificar as 5 pessoas negras. É pouquinho, né? O teste do Então, pescoço na área da interpretação mostra isso também, né? Quantos intérpretes negros nós sim. temos? Nossa, somos poucos. E, Rani, conta pra gente, então, o que a gente, como branco, pode fazer para ajudar, para a gente ir encerrando. MP, eu gostaria de pedir para você passar para o próximo slide, por favor. Isso. Aqui a gente tem algumas recomendações do que os brancos podem fazer. A Robin DiAngelo, que é a teórica que cunhou o termo fragilidade branca, que eu comentei bem no início da palestra, ela colocou 5 sugestões que as pessoas brancas podem adotar para contribuir para a luta antirracista. Aí a fonte dessas sugestões dela está logo aqui embaixo, né? E tem uma tradução do artigo em português da CNN Brasil, que eu coloquei a fonte, mas para quem lê em inglês, pode ter acesso ao artigo em inglês. Então, a primeira coisa a se fazer é abandonar a atitude defensiva e realmente abraçar a fragilidade branca. Então, se em alguma situação alguém disser que você teve uma atitude racista, não venha com, eu não sou racista. Por quê? Porque se você continuar com essa atitude defensiva, você não vai ver os momentos em que o seu condicionamento racista se manifesta. Eu vejo o meu condicionamento racista e eu estou muito atenta a isso, e há anos eu tenho esse esforço. Então é muito importante que as pessoas brancas abandonem a atitude defensiva e realmente comecem a observar o condicionamento racista que vocês têm. Não só vocês, né? Todas as pessoas que convivem na nossa sociedade, né? Pessoas negras também têm um condicionamento racista. A diferença é que elas não ganham o privilégio branco por ter uma atitude racista, né? Segunda coisa que as pessoas brancas podem fazer: entender o que significa ser branco, de que forma o privilégio branco e o racismo afeta a sua vida, e geralmente de forma positiva, né? Provavelmente você não precisa sair, né, do supermercado com a notinha das compras na mão, por você não ter o medo de ser confundido com ladrão, né? Isso, parte da minha estratégia de ir no supermercado é essa. Eu sempre saio do supermercado, eu ponho todas as compras numa mão, às vezes com uma mão quase em gangrena e a outra mão sacudindo a notinha do supermercado, para minimizar o risco de sofrer qualquer represália. Uma terceira coisa que pode ser feita por pessoas brancas é responder, né, se você puder pegar papel e caneta e responder essa pergunta: como conseguir ser um profissional adulto que trabalhava plenamente e não sabia o que fazer com o racismo? Então, de que forma você se omitiu em situações racistas? De que forma situações racistas aconteceram na sua frente e você só foi perceber depois, quando alguém apontou ou quando você realmente refletiu sobre a situação e viu, depois de muito tempo, que aquilo realmente se tratava de racismo? Então, responder isso para você de uma forma muito honesta.
A quarta sugestão da Robin DiAngelo é fazer o desafio de 21 dias do Dr. Moore. Aí aqui a gente tem o link do site do Dr. Eddie Moore Jr., e é um desafio muito interessante, que propõe várias atividades, seja leitura, seja ouvir um podcast, seja assistir algum vídeo. E assim, eu acho que para potencializar uma atividade como a atividade 4, é bom você estar em parceria com outra pessoa branca, né, ter um grupo de estudos mesmo, para, você realmente sair do dia 1 e chegar ao dia 21 do desafio, e para aprender com a troca com os colegas. Eu acho que para pessoas que querem realmente serem aliadas na luta antirracista, é um bom caminho, né? E o quinto passo que a Robin DiAngelo recomenda é dar atenção ao que as pessoas negras dizem sobre racismo. Então, não é mimimi, são coisas que realmente afetam a vida das pessoas negras, né? O racismo, ele te afeta em todas as esferas da sua vida, não tem como fugir, né? Para uma pessoa negra e para uma pessoa branca, o racismo te beneficia em todas as esferas da sua vida, sem que você saiba, né? Muitas vezes sem que você saiba, mas a partir do momento que você se engaja na luta antirracista, é importante que você entenda seus privilégios e veja como que você pode contribuir para mudar a sociedade, né? No nosso caso, mudar a sociedade brasileira. MP, podemos passar para o próximo. E, assim, o Renato escolheu essa charge muito linda. Renato, comenta, por favor. Eu acho importante que a gente reconheça que já foi feito muito progresso, mas que ainda tem muita coisa a ser feita. E eu acho que nessa posição de, eu sou branco, o que eu posso fazer? Eu acho que é o que a Rani falou. Ficar numa posição não defensiva. Se alguém negro fala para você, olha, isso que você está fazendo é racista. Não fala, não, mas eu tenho até amigos negros. Não. Pare e ouve. Por quê? Né, eu lembro, eu comentei da Rachel, que foi até quem eu citei, ela está ouvindo a gente, eu acredito. Eu trabalhei com ela uma semana. Ela veio para o Brasil para dar um treinamento e para prestar suporte num trabalho, e eu fiquei fazendo interpretação de acompanhamento com ela por uma semana. E o nosso trabalho ficou muito esporádico, a gente só precisava ajudar em, assim, 15 minutos por dia a gente ajudava aqui, 15 minutos por dia ali, então a gente teve muito tempo para conversar. E a gente conversou muito sobre toda a questão da cultura negra, e eu lembro que na época o Black Lives Matter estava em alta, eu não lembro porquê, mas também estava. E eu lembro de comentar com ela, e aquela questão que o pessoal vem com All Lives Matter. Tudo bem, é o que a Rani falou, todas as vidas importam, mas não são todas as vidas que estão em risco, né? Então a gente precisa se mexer para ajudar aqueles que estão numa posição de sofrimento. Então, eu acho que é importante a gente olhar essa charge e entender também que o menino negro da charge, ele tá lá, ó, ereto, cheio de energia. Não, vamos lá, filho, você veio até aqui, você já cansou? Vamos lá que tem muita coisa para fazer ainda. Então, eu acho importante a gente se esforçar para ouvir, se esforçar para mudar o que a gente pode no nosso comportamento, na nossa fala, se isso é algo que agride e avilta alguém que ouve. Então, eu acredito que seja por aí. E eu acho, Rani, que a gente pode já passar para o próximo slide e concluir e agradecer muito a todos por terem ficado com a gente esse tempo todo. A gente se estendeu um pouquinho mais. Sim, sim. O nosso plano era fazer, né, como a Bruna disse no início, o nosso plano era que a exposição durasse 50 minutos, mas estouramos muito, estouramos 40 minutos, mas passamos a mensagem, né, Renato? O Daniel Erlich comentou aqui para mim, vi um comentário ótimo, dizer All Lives Matter é como ir no aniversário de outra pessoa e falar, mas eu também faço aniversário. Excelente, muito boa, muito boa. Uma outra, né, forma de rechaçar o All Lives Matter foi até um item que você compartilhou comigo, né, que é a mesma coisa de você ver uma casa em chamas e falar, nossa, eu não vou ajudar a apagar o incêndio dessa casa aí não,
porque eu tenho que cuidar da minha casa. Mas aí a gente para e pensa, a sua casa está pegando fogo? Aí a pessoa, não, minha casa não está pegando fogo não, mas minha casa é muito importante. É claro que a sua casa é importante, mas por compaixão e se você realmente quer ajudar o outro, vamos ali apagar o incêndio daquela casa que está queimando, que pode ser que não sobre nada depois. É isso o Pois é. convite. E pessoal, então só passando para agradecer mais uma vez, no próximo slide a gente tem os nossos intérpretes. Então muito obrigado aos intérpretes todos, né, a Joyce, Vinícius, Thiago, que estavam ali em Libras, o Marcelo, a Fernanda e o Henrique Cotrim, que estavam no inglês, e o Amaury, o Cristiano e o Félix no espanhol. Gente, muito obrigada. Nossa, muito, muito obrigada mesmo. Todo mundo abraçou o nosso projeto. E, assim, eu quero até tornar público uma questão. Nós que falamos, né, que nós que não temos deficiência auditiva, a gente acaba muitas vezes negligenciando a interpretação de sinais. Então, quando eu mandei, assim, pro Thiago, agora eu não me lembro se eu mandei pro Thiago ou se ele viu no Instagram. Eu acho que o Thiago viu no Instagram e ele falou, parabéns pela iniciativa, gostaria de oferecer para fazer a interpretação de Libras. Aí, naquele momento, que a minha ficha caiu, que eu não tinha pensado em convidar uma cabine de interpretação de língua brasileira de sinais. Então, meu agradecimento especialíssimo à equipe, né, à cabine de Libras e, gente, me ajuda. Eu tenho que desconstruir o meu condicionamento de que as línguas orais são o que importam. Eu preciso ter a língua brasileira de sinais bem viva na minha mente, né? É isso aí, Anne. E eu lembro que a hora que a Anne falou, o Thiago vai fazer Libras pra gente, eu falei, gente, eu não tinha pensado em Libras. Ela, eu também não tem problema, eu já pedi desculpas pra ele. Falha nossa total. Eu acho que é um descondicionamento para a nossa categoria de intérpretes mesmo, que trabalham com línguas orais, né? Muitas vezes, será que quando a gente está mandando um orçamento para o cliente, a gente pensa em entrar em contato com a equipe de, né, interpretação de língua brasileira de sinais para agregar no orçamento? Eu admito que eu ainda não fiz isso, então, meu próximo orçamento, eu vou me informar melhor sobre o evento e eu vou acionar os colegas, porque assim não dá, eu tenho que mudar isso. Tá certíssimo. E vamos agradecer também só aos colaboradores todos, né, que ajudaram a gente a realizar essa iniciativa. Então, o Descomplicando, que a Bruna lá atrás, como comentou, fomentou a ideia da palestra para a gente, de fato, colocar isso na prática. A Rani e eu transformamos esse diálogo aqui, né, em algo que a gente achou que valia a pena compartilhar com as pessoas. E muito obrigado, Rani, por toda a paciência e por ter me explicado tanta coisa, e muito obrigado à High Five, que cedeu a sala, né, para a gente conseguir acomodar mais pessoas. Nem a sala da Língua Franca, nem a do Descomplicando tinham essa capacidade. Então, muito obrigado a todos, e muito obrigado a todos que nos ouviram. Eu ecoo, né, o seu agradecimento, agradeço principalmente a você pela ideia da palestra e por me convidar. É pouco provável que essa ideia tivesse saído da minha cabeça, assim. Para mim é um esforço grande vir a público e palestrar, e agradeço imensamente a Thaís Miele. Thaís Miele escreveu aqui que ela quer parte 2, queremos parte 2. Thaís, eu te devo um agradecimento imenso por lembrar dos termos escravo e escravizado. É uma coisa que eu uso no meu discurso, mas que eu ainda não tinha me atentado para a importância de levantar, né, os termos escravo, escravizado, slave and enslaved, para o universo, né, de tradutores. Então, obrigada, Thaís Miele. E agradeço imensamente a Bruna Marque e a Fê Vitarelli do Descomplicando, e principalmente Maria Paula e Bruno Murtinho da High Five. Bel, eu sei que você ajudou também, mas quem ficou mais perto da gente foi mais a MP e o Bruno Murtinho. Muito obrigada, pessoal. E muito obrigada a Brates, que compartilhou nas redes sociais sobre a realização do evento, a PIC,
e todos os nossos colegas que nos deram voto de confiança, e a todos os intérpretes. Obrigada, gente. Pessoal, eu espero que não tenha falado nenhuma branquice e não tenha falado nenhuma bobagem aqui. E a gente vai encerrar, então, formalmente a palestra. A gente já se estendeu, então quem quiser sair, fique à vontade para sair. Mas nós recebemos muitas perguntas no Slido, então a gente vai ficar mais um pouquinho aqui, batendo o olho nas perguntas. Então quem quiser ficar, fique à vontade. A gente vai responder algumas que a Bruna ajudou a separar. E para quem já quiser sair, fique tranquilo também, porque já ouviu bastante por hoje, acho, né? Muito obrigado. A gente já está ao vivo há quase 2 horas, meu Deus. Eu acho que 15 minutinhos a gente podia olhar as perguntas, porque tem muita coisa muito interessante. Uma delas é uma coisa que eu perguntei para a Rani essa semana, da Camila Fernandes, se mestiço é ofensivo. E eu perguntei exatamente isso para a Rani. Eu falei, Rani, a hora que eu for falar da África do Sul, eu posso falar mestiço? E ela falou, não, pode sim, mestiço é um termo que pode se usar e é importante a gente, né, dar uma pensada antes de falar ou alguma palavra específica. Sim, sim. E sim, eu acho que mestiço é um termo que não apaga o fato de pessoas de diferentes raças terem se encontrado e tido filhos, né? Então, e não é uma coisa, falar mestiço não passa um tom pejorativo de que o fato de uma pessoa branca e outra pessoa negra estarem juntas e ter tido filhos, que não passa uma ideia de como se isso fosse errado. Quando a gente pensa no termo mulato, né, dizer que o cruzamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra resulta numa mula, é realmente pejorativo, e ainda, e sabendo da existência da supremacia branca, é pejorativo por ter um negro envolvido, né? Então, mestiço é um termo que me parece neutro, já mulato tem uma carga preconceituosa grande. Mulato foi uma das palavras que eu perguntei para a Rani também, porque a minha impressão como branco e falta de conhecimento, com a falta de conhecimento sobre o assunto, era que era uma palavra até positiva, porque os contextos que eu tinha ouvido eram mais positivos. Aí ela falou o que ela falou já na palestra, né, que até tem um reforço da sexualização, então que não é uma palavra a ser usada. Sim, e assim, a gente tem que ter em mente uma outra coisa. No Brasil, algumas décadas após o fim da escravidão, né, o fim legalizado da escravidão, nós tivemos correntes de pensamento eugenista no Brasil. E em 1929, nós tivemos um Congresso Internacional de Eugenia no Rio de Janeiro. E o que é a eugenia, né? A eugenia é uma pseudociência que afirma que pessoas brancas, né, são raça pura e são a raça ideal, e que, no caso do Brasil, o Brasil só teria salvação como nação, só seria um país realmente viável e respeitável se a população, através da miscigenação, né, passasse a ser cada vez mais branca. Então, quando a gente pensa no termo mulato, a gente vê um toque de eugenia, não só de racismo ali, mas de eugenia, né? E a eugenia, ela acaba sendo uma pseudociência que formou muitos dos médicos sanitaristas que nós tivemos no Brasil no início do século XX. Então, foi um estrago grande, né? E continua sendo, né, porque boa parte da população ainda nutre a ideia de que quanto mais claro for a sua pele, né, quanto mais clara for a sua pele, melhor é para você. Uma coisa que eu queria ter falado e eu esqueci, mas eu acho que a gente consegue mandar para todo mundo depois, é uma bibliografia, porque a gente pesquisou em bastante fonte, a gente leu bastante coisa, viu bastante vídeo, então às vezes é uma coisa legal de ver. Tem um curso do Senac EAD que chama Curso Antirracismo, que é excelente. São vídeos de 2, 3 minutos, bem fáceis de digerir,
e que, assim, elucidam muitas coisas. Rani, tem uma Renato, pergunta aqui que eu acho que desculpa, você vai saber posso responder. te interromper? Pode. Eu acho que o que seria muito legal e uma gentileza, se você e a Rani tiverem disponibilidade, claro, é um glossáriozinho, as pessoas estão pedindo, com todos esses termos que vocês falaram, sabe? Sim, claro, a Então, gente até por tinha exemplo, pensado já mulato, não nisso. usar porque é ofensivo, eu acho que seria muito enriquecedor, aí a gente manda para todo mundo também. Bem legal, acho Sim, ótimo. sim. E é interessante essa sugestão do glossário, porque Renato e eu já tínhamos, a nossa conversa começou com um glossário, e além disso já tive outras conversas com outros colegas, como a Thaís Miele, que está aqui com a gente, e o Richard Laver, e até mesmo o PT Rissati. A Thaís Miele falou, poxa, seria bom ter um dicionário de termos sensíveis da comunidade LGBTQI. Eu falei, realmente seria, só que é importante que pessoas que conhecem bem a comunidade possam nos orientar com relação a isso. Eu estou dentro do nosso condicionamento social machista e eu posso fazer alguma coisa que não vai contribuir para a comunidade LGBTQI, né? E o Richard Laver até levantou um outro ponto, ele falou, poxa, eu tenho muita dificuldade com religiões, qual é o melhor termo para falar de uma religião afro-brasileira, né? Isso sempre me pega desprevenido. Eu falei assim, Richard, eu tenho a mesma dificuldade, né? Por mais que eu seja negra, eu não tenho intimidade com as religiões afro-brasileiras, então eu precisaria conversar com alguém que conheça bem essas religiões e conheça o suficiente de língua inglesa para eu ter uma troca. Eu nem falo de outras línguas porque eu não sou fluente em outras línguas, mas para ter um glossário que abarcasse mais coisas, a gente precisaria expandir o projeto, mas pensando nos termos que a gente levantou aqui hoje, a gente pode com certeza disponibilizar. Excelente. Aí eu mando então para quem se inscreveu. Aí quando estiver pronto você manda para a gente e a gente manda para os inscritos. Obrigada. Obrigada, Reni, Bruna. uma pergunta que eu acho que você vai saber responder aqui, pela iniciativa Abrates Afro, se tem uma ideia de quantos tradutores, uma porcentagem, né, são negros e qual é a proporção de negros em nossa profissão? É o Milani que perguntou. Não. Assim, o que nós fizemos no Abrates Afro foi oferecer cursos de formação para profissionais interessados em se tornar tradutores e intérpretes. E o que nós fizemos até agora foi concluir 4 cursos voltados para a tradução. Nós não tocamos em interpretação, porque a interpretação demandaria comprar equipamento, demandaria um treinamento mais aprofundado da minha parte, porque eu sou uma das professoras voluntárias junto com o Ricardo Souza. Então, para oferecer um curso de interpretação que realmente vai atender às necessidades de formação dos nossos alunos, nós ainda não estamos prontos. Mas o que nós fizemos foi oferecer cursos de formação e nós tivemos 4 alunas formandas e elas passaram por um treinamento de aprofundamento em inglês jurídico. E elas estão prontas para começar um estágio em uma empresa parceira, mas nós não chegamos a fazer um censo da população, né, de tradutores e intérpretes profissionais. Isso, para ser viável, isso precisaria ser feito através de instituições, seja a Abrates, ou a APIC, ou a IC Brasil, ou alguma outra, ou até mesmo o Sintra, não sei. Talvez, se não fosse um problema para as associações, que mediante quando uma pessoa se torna membro, aí a pessoa escolher, eu me sinto à vontade para declarar que eu sou uma pessoa negra, ou ter algo similar a um censo e com uma lista, me autodeclaro negro, indígena, asiático, e até mesmo uma opção para a pessoa colocar que não se autodeclara, né, que a pessoa não acha relevante falar sobre raça, porque
muitas pessoas negras se sentem extremamente desconfortáveis ao tocar nesse assunto. Então, é provável que muitos tradutores negros não queiram nem ouvir falar de Abraço Afro, né, que eles não cogitem a possibilidade de oferecer trabalho voluntário para a iniciativa, e que, por exemplo, não cogitariam a possibilidade de oferecer trabalho voluntário para esse evento que está acontecendo agora, né. Então, respondendo a sua pergunta, Milane, eu não tenho informações sobre a quantidade ou porcentagem de tradutores e intérpretes negros. E eu sempre fico feliz quando eu conheço algum tradutor e intérprete negro, é sempre uma surpresa boa, né? Então, e uma outra coisa que eu tomo muito cuidado é de não, por exemplo, eu fico sabendo de um tradutor ou tradutora negro. Eu não procuro essa pessoa pedindo um trabalho voluntário, né, no contexto do Abraço Afro. Por quê? Porque nem todo mundo está, assim, nessa vibe do ativismo, né? Nem todo mundo tem a energia para lidar com isso. E muitas pessoas também não têm o tempo, né? Por exemplo, para a gente organizar esse webinário aqui, demandou muita energia, muito trabalho, muito tempo de todo mundo aqui, né? Todas as organizadoras. Então, nem todas as pessoas, né, nem todos os profissionais negros da nossa área vão querer se engajar, né? E quando a gente ensaiou, Rani, a gente fez em 50 minutos, fala a verdade, né? A gente não estava viajando. Eu queria comentar que a Célia Kifuri fez uma contribuição aqui, eu não tinha visto durante a palestra, que ela mora nos Estados Unidos e é uma excelente intérprete também, e ela falou de ethnic hair, que eles também usam, ela vê bastante em loja, assim, quando é loja para cabelo afro. Ah, legal. Eu já vi isso em algumas descrições de produtos que eu comprei. Sim. Uma pergunta que veio do Anônimo, e o uso de people of color? Jornalistas têm traduzido como pessoas de cor, quando falam desse contexto americano. Olha, eu presto serviços para uma editora, estou até traduzindo um livro no momento, e a orientação da editora é manter a tradução de POC, né, People of Color, como pessoa de cor. Eu acho que essa tradução acaba suscitando um termo que é datado em português e que ele nunca pegou, que na época que a eugenia estava mais forte no Brasil, né, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha o termo, né, pessoa de cor, ele era usado para se referir aos imigrantes asiáticos no Brasil, por exemplo, os imigrantes chineses e japoneses, e era também usado para se referir a pessoas negras de uma forma geral e pessoas mestiças, né, o que hoje na classificação do IBGE seria o pardo, né. Então, nas décadas de 20, 30, 40 no Brasil, o termo pessoa de cor existia, né, com a mesma definição, com a mesma acepção que é usada hoje nos Estados Unidos, de people of color. Só que a eugenia foi perdendo força no Brasil e tal, esse termo caiu em desuso. E hoje, o termo pessoa de cor, toda vez que eu leio, ele geralmente está em um contexto acadêmico, né? Então, aí vai depender da escolha do cliente. Pensando nessa editora que eu presto serviço, a escolha deles é manter pessoa de cor. Mas quando muita gente, né, pensa em pessoa de cor, é muito comum associar apenas a pessoas negras, né, pretos ou pardos. É menos comum a pessoa pensar em pessoa de cor e lembrar de asiáticos, né, pensando no contexto brasileiro, né, lembrar de asiáticos ou lembrar de árabes. Então, eu
Quando eu tenho autonomia, eu traduzo pessoa de cor como pessoa não branca. Que aí é um momento que o leitor brasileiro vai ter um estranhamento com aquilo, e aí ele vai parar para pensar, quem que não é branco? Entendeu? Aí ele pode parar e realmente refletir e até se ver como pessoa não branca, né? Aí parar e pensar, eu tenho uma avó indígena, um avô negro e pai e mãe brancos, talvez eu seja uma pessoa não branca também, né? Quando eu Então conversei eu com uma acho que colega sobre essa questão de eu não ser branco na Alemanha, ela falou, Renato, a gente é off-white, né? Tipo, a gente não é... Eu achei maravilhoso. Pois é, ela te lembrou que você é pessoa não branca para o contexto alemão. Só que, assim, como cada cultura tem uma leitura racial diferente, por exemplo, tem alguns países na África que eu não seria considerada negra, né? Mas aqui no Brasil ninguém duvida da minha negritude, né? Então, pensando em People of Color, eu acho que uma tradução que vai realmente despertar o leitor brasileiro para pensar naquilo que ele está lendo é pessoa não branca. Mas se o seu cliente recomendar que você use pessoa de cor, use pessoa de cor. Essa editora para quem eu estou traduzindo um livro recomendou. Vamos manter, né, essa autora, ela já foi traduzida por uma outra tradutora que veio antes de mim. Eu estou traduzindo o segundo livro dessa autora. No livro anterior, People of Color foi traduzido como pessoa de cor, eu estou seguindo a mesma linha, né? Show. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas, tem mais um monte de pergunta muito legal, mas eu fiquei feliz de ver que muitas perguntas que foram feitas foram abordadas na palestra, então muitas dúvidas que ali foram postas, acho que foram sanadas com a nossa fala. Mais uma vez, muito obrigado pela disposição de ouvir a gente, obrigado Rani, obrigado intérpretes, obrigado organizadores, e desejo a todos uma ótima noite e um excelente final de semana. Só para lembrar, Renato, pessoal. A gente vai mandar a gravação para quem se inscreveu na próxima semana, possivelmente não na segunda, mas ao longo da semana, e a gente daqui a pouco também vai disponibilizar no YouTube para vocês compartilharem conhecimento e tudo mais, e a Rani e o Renato prometeram o nosso glossário, que acho que vai ser bem legal também. Promessa Super é obrigada. Promessa é dívida. Obrigada, pessoal. Obrigado, Beijos, gente. bom final Boa de noite. semana. Eu vou seguir a dica do Thiago. Boa. Vou fazer a despedida em Libras. Ótimo. Que tela bonitinha, todo mundo. Muito lindo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada.